A pastora Ionara Santo, depois de passar por uma libertação por Jesus, teve uma experiência sobrenatural, na qual foi levada por anjos 15 vezes ao inferno. Eu fui preparada em orações, lendo a palavra. O inferno tem um formato de corpo humano. Você não vai ser a primeira pessoa a descer ao inferno. Você não vai ser a última pessoa a descer ao inferno. Já no céu, apenas 7 idas. Mas foi no inferno que lhe foi revelado coisas perturbadoras. Porque o inferno é formado por hierarquia, tudo ao seu lugar. Há um demônio-chefe que vem buscar as almas do inferno, do vale dos homossexuais, vale dos drogados, vale dos feiticeiros e satanistas, vale dos desviados, vale dos suicidas. Cada demônio-chefe pega o seu montante e leva para sua área específica de tortura. Mas um testemunho tão chocante como o da pastora Ionara Santo merece ter credibilidade. Portanto, se você quer descobrir essas e muitas outras revelações, então analise todas as verdades que vamos apresentar. A pastora Ionara Santo acredita ser uma escolhida para divulgar esses mistérios da morada dos demônios. O inferno tem um formato de corpo humano. Você andará na mente do inferno. Foram 15 idas ao inferno, enquanto que ao céu foram apenas 7 idas. Paraíso, ele existe, porque Jesus não mente. Sendo assim, vamos fazer uma análise de seu testemunho para chegarmos numa conclusão verdadeira sobre seus relatos. Mesmo os pastores que pregam a palavra de Deus podem não ter a salvação. É o que afirma Ionara Santo, que enquanto andava ao lado de anjos, diz ter ido a um vale de pastores, no inferno. Vamos ouvir. Este homem era pastor na casa de Deus. Ele tinha relação sexual com ovelhas da casa de Deus. Quando ele morreu, ele veio para o inferno, porque o prostituto não herda o céu santo de Deus. E para reforçar, ela cita uma passagem bíblica sobre o fato. Eles diziam: Senhor, no teu nome eu pregava. Jesus disse isso. Muitos vão dizer: ei, no teu nome eu pregava. Ei, Jesus, no teu nome eu evangelizava. Jesus, no teu nome eu curava. Jesus, no teu nome eu profetizava. E Jesus disse: e eu direi a eles abertamente: sai de perto de mim, maldito, porque eu não te conheço. Se você pensa que ela só viu pastores que pecaram no inferno, prepare-se, porque aqueles fiéis que não pagam o dízimo à igreja foram também vistos por ela no inferno. Vamos ouvir. A primeira cruz, o anjo disse: anote. Ele estava na casa de Deus, ele não dizimava e não ofertava. E quando ele morreu, ele veio para o inferno, porque o ladrão não herda o céu santo de Deus. Mas será que no inferno está cheio de pastores pecadores? E mais, o não pagamento do dízimo resulta numa penitência, na qual consiste ficar queimando no inferno por toda a eternidade? Eu fui nesse vale, quando eu fui nesse vale, o anjo disse: você vai anotar o motivo pelos quais eles estão aqui. Então, o motivo pelo qual aquele homem estava ali é porque ele não dizimava e não ofertava. Essas dúvidas serão esclarecidas pelo pastor Antônio Silva, conforme vamos ouvir. É uma outra questão. Dinheiro quem inventou foi o homem. Ele passa a ser consagrado quando está no altar de Deus. Então, ele é a raiz de todo o mal. Só que ele, de uma vez que você não coloca ele no altar, quem é prejudicado é você. Ele não te leva ao inferno. Não há nenhuma sanção em cima dessas pessoas que não dizimaram. É perigoso, também acho, uma área de risco, você afirmar que a pessoa que não dizimou, porque dízimo é fé, não ofertou, não ofereceu um dinheiro para a igreja ou para, eventualmente, a comunidade, ele tenha sido punido com a pena máxima, que é o inferno. O irmão Walter Logum Edé, da religião Candomblé, faz seu comentário sobre as afirmações da pastora. Vamos ouvir. De acordo com as mentiras que ela vem propagando, de acordo com os absurdos que ela vem auferindo de lucro dos dízimos e outras ofertas, e de acordo com o medo que ela vem propagando aqui na Terra, intimidando pessoas falando de céu e inferno, certamente ela não vai para o céu. Já o líder religioso da Igreja Católica, o padre Marcos Miranda, faz o seguinte comentário.
nós diríamos que aí o 5º mandamento da igreja acaba se aplicando, que na igreja católica, além dos 10 mandamentos da lei do Senhor, nós temos os mandamentos da igreja. E entre os mandamentos da igreja está não pagar o dízimo, que é um pecado. É um pecado. E que branda também o inferno. A consciência diante do dízimo é algo que eu tenho que ter, claro, na minha vida. Eu, como padre, eu tenho a minha contribuição dizimal, mensal, que faço a minha mitra e, como família, faço em minha comunidade paroquial. Lembrando que para nós católicos nós não trabalhamos o percentual. É 10%, é 20%, é 5%. Não, é o que o coração manda. Diante disso, meu irmão, a única coisa que eu concordo aí é, se a pessoa ela não honrou com Deus aquilo que é próprio dele, ela com certeza brandará o inferno e ela não ocupará o seu lugar no céu. Para o teólogo Bruno dos Santos, a experiência da pastora não devia ser divulgado, por estar em total desarmonia com a Bíblia. Vamos ouvir. Essa experiência, do ponto de vista teológico e cristão, ela é válida apenas para a pastora e deveria ser guardado como experiência pessoal. Se essa experiência acrescentou a vida dela e mudou a vida dela, muito bem, eu não divulgaria isso, eu não pregaria isso, porque todas as vezes que você disser isso, obviamente esse discurso vai estar sendo questionado. No inferno, a pastora Ionara Santo diz ter visto o vale dos apresentadores de TV. E não se espante, porque na sua visão, ela afirma que essas pessoas se sentiam reis da terra. E mais, lá ela também viu tronos que já estavam ocupados por essas pessoas, enquanto outros não. E como se não bastasse, lá também havia famosos e cantores. Ela deu de cara com muitos artistas profissionais de comunicação. E numa das visitas, afirma ter visto o dono de uma emissora de TV, na qual este cobrava do diabo um certo trono prometido no inferno. E esta pessoa não podia ser outro, senão o Roberto Marinho. Eu vi um homem que é dono de um canal de TV brasileira, onde se passa novelas. Quando esse homem morreu, ele foi recepcionado pelo próprio Satanás. E eu fui transportada para lá. E ele disse assim: Senhor, Satanás, cadê o trono que tu falou que tinha para mim no inferno? Porque tu falasse que se eu colocasse nas novelas tudo que eu colocasse, ganhasse as vidas e entrasse em famílias, em lares para destruir eles inteiros, tu me darias um trono no inferno. E eu coloquei não só nas novelas, mas em toda a programação dessa emissora, tudo que tu me mandasse fazer. Agora eu quero meu trono no inferno. Satanás ria dele e dizia: no inferno, quem reina sou eu, mas eu tenho um local para ti. Colocou ele a um buraco onde ele sofria mutilações por demônio de escavação subterrânea. E ali ele ficava gritando para que o filho dele se convertesse a Jesus, porque ele havia ficado como seu sucessor. E que o diabo também iria enganá-lo como enganou a ele no inferno, mas que daria tempo dele se converter a Cristo. Eu cheguei a um vale somente de pessoas graduadas, pessoas que tiveram posição na terra, advogados, juízes, promotor de justiça, um homem que foi muito sábio e um homem que foi presidente da nossa república. Quando cheguei no buraco do advogado, os demônios estavam gritando com ele, dizendo: me defende, advogado, se é que tu podes no inferno, me defende, faz alguma coisa. E ele ficava chorando, porque se respondesse apanhava. E ele dizia: eu não aguento mais estar aqui. E como se não bastasse, lá também havia famosos e cantores, conforme ela afirma. Famosos de diversas classes, apresentadores de TV, donos de rede de canais de TV nacional com uma rede mundial. Eu vi cantores, eu vi famosos de diversas linhas e classes. Enquanto caminhava pelo inferno, a pastora Ionara Santo também afirma ter visto em um vale muitos homossexuais queimando no fogo, conforme vamos ouvir. Vale dos homossexuais é o único local que eu vi no inferno, em que estão todos juntos, um ardendo de frente para o outro, para nunca esquecerem da abominação que fizeram diante de Deus. Homem com homem, mulher com mulher, um de frente para o outro. O anjo me disse: todos aqueles que praticam o homossexualismo
eles vão para o inferno. Só no Vale dos Homossexuais eu fui 6 vezes e vi de diversos ângulos, tanto de cima quanto de baixo, dos lados. E para reforçar que o destino dos gays é o inferno, ela cita um versículo bíblico. O Senhor me lembrou, Levítico 18, versículo 21. Maldito é o homem que se deitar com outro homem, e ele é digno de morte, porque pratica tal coisa, responsável será pela sua morte, por fazer o que é abominável diante de Deus. Romanos 1, de 23 a 32. Os homens trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando a imagem ao invés do Criador. E até os homens trocaram o uso contrário à natureza de estarem com a mulher. E se trocam homem com homem, e semelhantemente fazem as mulheres a mesma coisa. Eles sabem que o que praticam tal coisas merecem a morte. Ele relata 13 maldições que recaem sobre essas pessoas. E ele diz: eles não só praticam, como aceitam os que assim procedem. Mas será que no inferno está cheio de homossexuais sendo condenados ao fogo eterno pelos atos que praticaram? Realmente a Bíblia afirma que Deus condena fortemente o homossexualismo, mas Ele ama os homossexuais e está disposto a perdoá-los desde que mudem de vida. Porque Deus é infinito em amor e não deseja a perdição das pessoas, conforme a Bíblia relata, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, onde incluímos também os homossexuais. Deus é o autor da criação e entende a situação dos homossexuais, entende e respeita o tempo limite para transformar qualquer pessoa e poder ajudar no seu caminho que irá seguir. E sendo assim, a pastora Ionara Santo afirma em jamais estar condenando os homossexuais, apenas relata o que viu na visão e o motivo deles estarem no inferno. Vamos ouvir. Eu não estou aqui como alguém que está condenando todos os homossexuais ao inferno, até porque cada um sabe o que faz da sua vida, claro, e vai tratar dela e dar conta individualmente. Eu não estou aqui para salvar ninguém, porque eles adotaram essa postura para suas vidas. Eu estou tratando apenas das revelações. O anjo me mostrou os homossexuais naquele lugar, ele me mostrou os níveis de tortura deles. Mas estaria nesse exato momento milhares de gays sendo torturados no inferno pelos demônios? A pastora Ionara Santo afirma ter ido ao inferno 15 vezes, mas ao céu foram apenas 7 idas. No inferno, ela foi levada pelos anjos. Já ao céu, o próprio Jesus andou com ela, mostrando os lugares que há no céu. Vamos ouvir. Jesus andou comigo no paraíso, alguns anjos também me levaram em outras áreas. Haviam pessoas que haviam acabado de morrer na terra e que eles foram ao paraíso. Haviam pessoas que relatavam a alegria de estar ali e de ter servido ao Senhor até os últimos dias da sua vida para receber o céu como recompensa. E o Senhor Jesus mostrou para a pastora algo como simbolizando a missão que ela teria na terra após passar pela experiência. Vamos ouvir. O Senhor me levou em alguns outros lugares também, espirituais, onde eu vi uma grande vitrine e um vestido de noiva girando com várias pérolas nele. E o Senhor Jesus dizia para mim: você sabe de quem é esse vestido? Eu disse não. Ele disse: ele é seu. E eu disse: o que ele significa? Ele disse: ele é o ministério dos arrebatamentos que eu estou lhe entregando. Essa vitrine significa o mundo, o espelho do mundo, aonde muitos vão saber, aonde eu vou lhe levar em muitos lugares para que muitos saibam das realidades daquilo que eu estou lhe mostrando. E essas pérolas são as milhares de vidas que você ganhará para mim, retratando da realidade do que eu estou lhe mostrando, tanto no inferno quanto ao céu. Como qualquer relato fora da Bíblia gera polêmica e divisão de opiniões, Jesus advertiu a pastora a fazer apenas o que lhe havia enviado a fazer. Vamos ouvir. E ele falou também: por causa desse ministério, você será escarnecida, muitos não acreditarão, mas não se preocupe, faça apenas o que eu lhe enviei a fazer. O teólogo e pastor Bruno dos Santos explica o que realmente a Bíblia ensina sobre o inferno. Vamos ouvir. O que a Bíblia diz? Se nós partirmos da ideia de que a Bíblia é um livro histórico, independente de crença, ok? E que a Bíblia é a primeira que relata o conceito de inferno e céu.
A Bíblia é muito clara, ela diz que todos nós, quando morremos ou vamos para o paraíso, o seio de Abraão, um estado de descanso da alma, e outros vão para o Hades, que é um conceito grego de mundo dos mortos. O inferno na Bíblia ainda será inaugurado. De acordo com o relato bíblico, o inferno ainda não foi inaugurado. E o inferno não é um parque de diversão dos demônios ou de Satanás. Eles mesmos serão julgados e lançados no inferno. Se a pessoa promove o evangelho, promove a Bíblia, mas conta uma experiência que é contrária ao relato bíblico, fica discordante, fica dissonante. Mas o problema é que a Bíblia diz que nenhuma experiência é maior do que a Escritura Sagrada. O que eu quero dizer é que isso é muito perigoso. Senão a gente começa, ao invés de ensinar as pessoas a seguirem a Bíblia, eu vou ensinar as pessoas a seguirem as minhas experiências. Para os estudiosos no assunto de inferno, existem incongruências no relato da pastora, ainda mais por ela usar comprovação bíblica, comprovação essa que a Bíblia jamais relata. O que se sabe é que suas experiências da ida a um suposto inferno trata-se do Inferno de Dante Alighieri, um escritor italiano, autor da famosa obra literária A Divina Comédia, de 1472. Na verdade, é um poema alegórico, onde tenta mostrar a ideia de como seria o inferno, purgatório, etc. Então, o que sabemos é que as afirmações da pastora, na qual apresenta as almas queimando, torturas, é basicamente o inferno medieval. Essa pressão psicológica relatada pela pastora é exatamente aquela que a Igreja Católica usou a partir do século XIV e XV, que é a pregação do medo, uma forma de convocar pessoas pelo medo. E, infelizmente, as igrejas atuais ainda continuam usando esses ensinamentos que é totalmente contrário ao que a Bíblia realmente ensina. O teólogo e pastor da Igreja Apostólica Vida Nova, Bruno dos Santos, bem conceituado e respeitado pelos evangélicos, também faz um comentário sobre as afirmações de Ionara Santo, conforme vamos ouvir. Nós não podemos nunca colocar a escritura bíblica junto com a experiência pessoal. A experiência que a pastora teve, com todo respeito à experiência dela, será sempre subjetiva. Ela nunca pode basear a experiência que ela teve na Escritura Sagrada. É uma experiência que serve para ela, mas não serve para mim, porque ela é subjetiva demais. Não dá para pautar. Apesar da Bíblia, por exemplo, revelar a ideia do inferno, porque todos nós aqui, pelo menos, cremos na ideia do céu. Nós temos uma segunda situação, que é o inferno, mas a Bíblia não nos explica exatamente o que é o inferno. É como a gente diz na teologia, uma verdade revelada, não explicada. Fica como mistério da fé. A pastora Ionara Santo também sofre com algumas acusações devido seu testemunho ser absolutamente idêntico ao da escritora norte-americana Mary Ketter. Esta americana escreveu em 1993 um livro sobre o título Divina Revelação do Inferno. Na sua obra, ela faz valiosas narrativas do inferno, porém foi considerada nos Estados Unidos como uma herege por conta exatamente da discordância com a Bíblia. Os relatos da missionária americana Mary Ketter se parecem muito com os relatos da pastora brasileira Ionara Santo. Vamos ouvir a semelhança entre os testemunhos. Primeiramente, onde o inferno está localizado? No centro da terra, e é no formato de um corpo humano deitado de costas. O inferno tem um formato de corpo humano? Você andará na mente do inferno? Mas a pastora Ionara Santo se defende dizendo: Claro que não. Primeiro que, quando eu passei por essa experiência, eu não tinha conhecimento de que alguém tinha ido ao inferno. Eu não estaria copiando, porque na realidade eu tinha acabado de me converter ao Senhor, ao cristianismo, e por algumas experiências eu recebo do Senhor uma missão de que eu fui chamada para ter alguns arrebatamentos, e que eu deveria ter um preparo para isso. Estaria ambas mulheres levadas ao mesmo inferno? Ou na verdade trata-se de plágio? Observe esse cartaz de divulgação da pastora Ionara Santo. O que vemos é um apelo com o objetivo de alertar. E sendo assim, com o mesmo apelo feito pela senhora Ionara Santo, vamos também fazer um apelo contra o que ela prega. Porque sabemos que essa suposta visão de ir até o inferno não existe, é herética e antibíblica.
Além da pastora Ionara, muitas outras pessoas também fazem testemunhos desse misticismo fantasioso. Creio que esta heresia é proveniente da leitura dos famosos livros e vídeos de pessoas místicas que supostamente tiveram essas experiências extras bíblicas, tais como Adão Campos, Francelina, Egino, Mary Baxter e muitos outros. Tal conceito vem infestando a mente de muitos incautos como um engodo grudento, afastando-os do verdadeiro e puro evangelho. A Bíblia absolutamente não revela nenhum caso de alguém que foi ao inferno e voltou. Ainda assim, se alguém fosse até lá, não teria visto pessoas naquele lugar. Ora, o inferno, leia-se Guiena, não Hades, ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar o inferno é a besta e o falso profeta, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 20. O diabo não está no inferno, e sim nos ares, conforme Jó capítulo 1, versículo 7, Jó capítulo 2, versículo 2 e Efésios capítulo 6, versículo 12. Futuramente será lançado no inferno, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Os ímpios só serão lançados no inferno somente após o juízo final, de acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 20.